Obrigado também, Glaucio, pela gentileza da sua exposição. Eu vim com o Glaucio de São Carlos pelo carro e nessas 3 horas aí de viagem fui aprendendo uma opção de coisas com ele, da grande experiência que ele teve como presidente do CNPq e como diretor de várias instituições. Tenho um grande orgulho de ser um dos amigos do Glaucio e agradeço muito a vinda dele aqui também para fazer essa apresentação. O meu clichê é o seguinte: professor só é bom se tem alunos melhores do que ele. Se não tiver aluno melhor do que ele, não construiu a escola científica, né? Não construiu a família científica. Em suma, se você tem alunos melhores que você tem equipe realmente. Eu tive uma sorte tremenda na vida, que eu tive alunos que fizeram coisas muito mais importantes do que eu poderia fazer sozinho e fizeram eles mesmos grandes contribuições. Então, essa história de que você vê longe porque está nos ombros de gigantes, eu acho que a gente vê longe quando está no ombro da juventude, né, dos alunos, né, no brilho nos olhos, né? Isso é que faz a gente funcionar. Bem, eu vou falar rapidamente, e o Glaucio me prometeu que ele vai me interromper nos horários adequados, porque eu sou muito prolixo. Uns dizem que eu sou prolixo, então, o que eu acho que talvez esteja mais correto. Então, eu começo sempre as minhas palestras. Se vocês puderem apagar essa luz daqui, talvez seja melhor, para ver o maior detalhe aí da... Não sei se é possível. De toda maneira, eu sempre começo as minhas palestras com a Escola de Atenas de Rafael, que eu trabalhei 12 anos na Itália, e eu ia e vinha, né? Professor Pendolari, como se diz na Itália, né? Entre Roma, Trieste e São Carlos. E eu tive a sorte de acompanhar o restauro, não apenas da Capela Sistina, mas dessa grande obra de Rafael, que é de 1500, né? Que é a Escola de Atenas. Ao centro da Escola de Atenas, vocês veem as figuras, os vultos, né? Do Platão, com o dedo apontado para cima, para o mundo das ideias, da abstração, e o Aristóteles com a mão apontada para baixo, para o mundo da matéria, do empirismo, né? E da ética também. E nessas 56 figuras, tem praticamente uma história de todo o pensamento humano até o Renascimento. Coisa estranha, que só tem uma mulher, né? Que é a Hipátia, que é essa mulher de branco, que está ao lado do Pitágoras, à esquerda do... Isso é um negócio interessante, né? Porque eu sou muito feminista, sabe? Então eu acho que homem, nós todos somos mulheres de segunda classe, né? Porque nós todos temos bico de seio que não serve para nada. Mas a mulher não, a mulher faz a procriação, cria os filhos. E nós precisamos aprender muito a sair desse mundo machista de 500 anos de herança ibérica, né? Escravista, machista e colonizadora de baixíssimo padrão, né? Nós precisamos nos libertar dessa herança maldita, né? Que nós tivemos nesses 500 anos, na América Latina inteira. Bom, isso é uma opinião histórico-ideológica, né? Não tem grande valor, mas tem fatos para suportá-lo. Isso daí já era visto pelo Anísio Teixeira, que foi meu professor, foi visto por muita gente, como Celso Furtado, foi visto pelos grandes argentinos que criaram a CEPAL e deram o primeiro grito de independência da América Latina. Em suma, isso é uma história que, se a gente for explorar, ela vai ensinar muito às pessoas novas e vai também dar aos velhos, como eu,
aquela maior força para nós nos libertarmos dessa escravatura, dessa colonização, agora pela ciência, tecnologia, inovação e educação. Então, eu acompanhei isso, tive sorte de encontrar no Museu do Vaticano grandes amigos do restauro, de física, de química, e acabei fazendo até uma história sobre essa escola de Atenas, que quem tiver interessado, eu posso mandar o PDF dela. Se eu for ficar falando aqui na escola de Atenas, eu fico tão entusiasmado de ver essa movimentação de ideias. Isso daí realmente é a essência do pensamento humano transformado em arte. Isso me lembra também o C.P. Snow, né, que foi professor de Cambridge, físico da Universidade de Cambridge, grande amigo do Churchill, né, durante a guerra. Ele escreveu aquele famoso livro, As Duas Culturas, The Two Cultures, em que ele dizia que a humanidade realmente vai poder progredir virtuosamente quando os tecnólogos, cientistas, engenheiros juntarem a mão no humanismo dos artistas, né, dos pintores, dos poetas, dos filósofos, dos historiadores. A isso ele chamou de terceira cultura, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente pode prever otimisticamente para a humanidade, essa junção entre ciência, tecnologia e humanismo, né? Eu acho que a USP é um lugar, a Unicamp, a UNEP, em que essa tentativa de unir essas duas estruturas, eu diria, epistemológicas até, ocorre, né, com a juventude. Então, por isso eu acho que a Escola de Atenas nos ensina muita coisa. Aqui está um quadro um pouco melhor, né? Eu não vou falar muito sobre isso, senão vou ficar perdendo tempo aqui de vocês e não vou chegar ao âmago do... Uma outra coisa que eu gosto muito de usar é o símbolo do Janus. É o único deus romano que não foi copiado da mitologia grega, né? Então, ele tem um velho olhando para o passado e, significativamente, tem uma mulher olhando para o futuro. Isso aí é justamente essa junção, né, do passado e do futuro que representa o dinamismo que é essencial para a ciência. A ciência, pela inovação, ela se destrói a si própria continuamente. Isso daí já foi visto por grandes historiadores, intérpretes da ciência, em vários livros que eu não vou citar aqui, mas são essenciais para que a pessoa atue como cientista consciente, com sentido, inclusive filosófico, né, do que está acontecendo. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que diz uma coisa muito interessante: seja o passado nosso mestre, mas não o nosso senhor. Isso é de uma beleza e de uma profundidade muito grande, né? Precisamos olhar o passado para construir o futuro, mas não sermos escravos do passado, como nós somos há 500 anos aqui no Brasil, né? Então, aliás, o Einstein também disse uma bela frase acerca dessa junção da abstração do Platão, a famosa caverna, com o empirismo serendíptico, talvez, do Aristóteles, né? Isso que precisa de ter os dois. Infelizmente, a nossa universidade moderna, que nasceu em Bolonha, por volta de 1200, ela tem um erro grave. Ela é departamental. Isso cria uma barreira entre os departamentos e para a transdisciplinaridade. Eu acho que um dia nós vamos ter uma universidade por projetos tanto científicos como sociais, e que se desfaçam ao completar os projetos e criem outro. Essa universidade bolonhesa, né, ela veio das profissões, né? O camarada era ferreiro, então vai ser engenheiro, porque ele trabalha com metais. Se ele trabalha com navalha, né, e é barbeiro, vai ser médico. E assim por diante. Então, nós criamos essa universidade por profissões. Isso é um erro tremendo. Quem sabe um dia, na nossa USP, nós vamos ter a coragem
de fazer uma universidade por projetos, tanto científicos, ciência básica, como projetos sociais, para sairmos da Torre de Marfim e irmos para tirar essa desigualdade tremenda que impera na nossa sociedade atual. Então, o Einstein, sobre essa questão da junção entre a teoria e o experimento, e a experimentação, ele dizia o seguinte: isso é muito bom para aquele pessoal que está brigando nos departamentos, dizendo que os teóricos não fazem nada, só ficam no papel e no computador, né? Que é uma besteira sem nome, né? E o pessoal experimental que fica fazendo experimentos, né? Inclusive experimentos super modernos, com máquinas caras, né? Então, se você não tiver a junção da teoria com a parte experimental, também vai ser fraca, vai falhar. Então, essa que é uma parte importante, o Einstein dizia o seguinte: teoria sem experimentação é vazia, mas a experimentação sem teoria é cega. Pessoal, que coisa tão profunda, não? Bom para acabar com as brigas departamentais entre teóricos e experimentais, né? Bom, eu queria falar nos conceitos fundamentais. A primeira coisa é que conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é insumo, é o Google, é a enciclopédia, é tudo que você pode achar de insumos. Mas o que faz realmente a inovação é a cognição que se passa nos neurônios da pessoa. Isso daí é chamada cognição. Existe muita, mesmo entre educadores, né? Diz, você tem muito conhecimento, como se ele fosse um sábio, né? Daí não é. Você tem que se apoderar do conhecimento como insumo para ter cognição. Isso é feito pelos neurônios da cabeça, né? Então, não só da cabeça, mas do chamado segundo cérebro também, que é o sistema neurogástrico, que tem mais células do que o próprio cérebro humano, né? Esse modelo atual da fisiologia, da biofísica sistêmica, né? São dois cérebros interagindo, né? E isso mostra novamente a importância dessa interação pela cognição. Essa cognição, levando à inovação, ela leva à evolução. Aí nós lembramos de Darwin, né? Lembramos de todas as figuras centrais que estudaram a evolução, que eu não posso discutir aqui em detalhe. E aí entra a história, que é a terceira cultura. Como é que nós vamos entender processos evolutivos se nós não entendemos história, né? Aqui me lembro do Eric Hobsbawm, que esteve aqui, inclusive no IEA, discutindo problema de história social, que eu vejo como uma coisa que está muito faltante ainda no Brasil. É essencial para que a gente entenda a dinâmica desse processo. Aliás, mudando um pouco do que eu tinha preparado, eu li um trabalho espetacular de um físico daqui, chamado Néstor Katisha. O Néstor não está por aqui, não, né? Não está. Ele não vai ouvir a besteira que eu estou falando, que ele não precisa. Mas ele fez um modelo muito interessante, que ele publicou agora, recentemente, sobre a questão da evolução cultural e o que é que se espera da humanidade se você puder modelar isso. Eu aconselho vocês a lerem esse trabalho do Néstor Katisha. Bem, uma coisa muito interessante foi o que aconteceu com o problema dos sistemas complexos e sistemas na área da saúde, da área da biologia, né? Que uma pessoa maravilhosa do Caltech, foi o Murray Gell-Mann. Você sabe que o Caltech foi criado pelo Millikan. Para lá foram pessoas notáveis, como Gell-Mann, como Feynman, como alguns outros, por exemplo. Uma das pessoas que eu tinha uma ligação muito forte lá foi o criador das redes neurais também de lá, né? E
que aconteceu? Ele viu que trabalhar só em partículas elementares, teoria de campo, que tinha ganho o prêmio Nobel com quark. Ele resolveu criar uma nova área e um novo instituto em Santa Fé, em New México, que foi o Instituto de Sistema Complexo de Santa Fé. Esse instituto é realmente a porta do futuro do século XXI. Eu aconselho, e eu acho que sistema complexo é o grande elemento de progresso, é uma espécie de escada, né? Aquela famosa escada que ia para o céu. Né? Eu acho que o sistema complexo representam essencialmente um grande salto para o futuro, e nós estamos muito atrasados no Brasil, estamos pelo menos 15 a 20 anos atrasados. Quando eu estava no MIT, eu encontrei o grupo lá de sistema complexo e consegui entrar nessa área superficialmente, e quando voltei para o Brasil, eu venho lutando para a criação de sistema complexo na engenharia, na saúde, na educação. Esse é um instrumento essencial para nós entendermos as estruturas que comandam a evolução desse sistema. Felizmente, aqui na Poli, o professor Piqueira, como diretor da Poli, criou a primeira engenharia de sistema complexo no Brasil e na América Latina. Eu fiquei muito triste que não foi em São Carlos, mas tive um pequeno consolo que o Piqueira foi formado na Escola de Engenharia de São Carlos e era diretor da Poli. Então, mas não consegui, lá em São Carlos, nem na engenharia, nem na UFSCar, né, que se criasse o agronegócio do sistema complexo e etc. Isso é uma coisa que o Brasil precisa, sobretudo na educação. Bem, como é que a complexidade aparece? Aí eu lembro da frase do Newton, né, que é essa que está aí no conhecimento humano, é como o raio de uma esfera, quanto mais aumenta a superfície com o desconhecido. Né? Quer dizer, você está a complexidade está na base da evolução. Bem, o sistema complexo, eles introduzem transdisciplinaridade. Você não pode fazer sistema complexo com departamentos estanques separados, você tem que ter equipes multidisciplinares. Esse é um dos defeitos que nós temos na universidade moderna. Não é na USP, não, é em todas as universidades mundiais. Só conheço uma universidade quando eu estive no Japão, trabalhando lá, que eu fui para lá 4 vezes trabalhando. A Universidade de Tsukuba é um exemplo espetacular em que você tem uma universidade por projeto. E não vai depois continuar com o departamento. O projeto tem que ter começo e fim. Que negócio é esse de transformar projeto em departamento? Para fazer muro, para fazer bloqueio da transdisciplinaridade, brigas por vaga, por espaço. Isso é um negócio que parece as crianças brigando. É o modelo que eu vejo atualmente. Agora, ter coragem para fazer uma universidade assim, olha, moçada, é muito difícil. Eu acho que eu gostaria de um pouco d'água. Bom, como a inovação é quebra de paradigma, isso é um negócio que o Karl Popper já tinha visto há muito tempo, né? Aconteceu comigo algumas vezes, mas eu vou contar aqui para vocês uma quebra de paradigma que aconteceu na minha vida, há coisa de 11 anos atrás, quando eu fiquei com uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. E aí tiveram que furar minha cabeça para botar um chunte e poder, então, a pressão intracraniana excessiva que eu tinha. Muito obrigado, senhora. Obrigado. Como é o seu nome? Adriana. Muito obrigado, Adriana. Obrigado. Mas
voltando a... Eu, então, furaram a minha cabeça, botaram um chunte, que eu tenho até hoje, tem uma cânula que vai para a minha barriga, é feita uma panela de pressão que tem aquela válvulazinha, né? Eu, então, pensei que talvez eu pudesse contribuir de uma maneira muito elementar para criar um método para medir a pressão intracraniana no sistema nervoso central, sem furar a cabeça. E eu tive uma sorte tremenda de usar os conhecimentos elementares que eu tinha da engenharia, que eu sabia que os engenheiros, quando tem uma viga, assim, eles podem medir a deformação da viga com um chip, que mede essa deformação a nível de micron. Aí eu disse, por que então a gente não pode medir a pressão intracraniana na cabeça com um chip desse? Mas acontece que aí eu bati no muro da cultura médica. Os médicos que eu procurei para falar sobre isso, eles disseram, olha, Sérgio, isso daí é besteira, porque você pode ter deformação na hidrocefalia pediátrica da criança em que ainda não se consolidou o crânio, né? Então você tem a moleira, etc., você aí ainda pode fazer alguma coisa. Mas no cérebro do adulto, né, com essa doença, não pode. E eu disse, bom, mas isso é besteira. Ah, mas isso é o princípio de Monroe Kelly, de 1783. Bom, está em todos os livros, me diziam neurocirurgiões. Ele só está nos livros, mas está errado. Porque não existe nada rígido na física. Nem um núcleo atômico é rígido. Pensar que a cabeça de uma pessoa, porque é de osso, é rígida, isso daí é um erro. E eu aí botei um chip. Eu não tenho um apontador aqui, nem o... Deixa eu ver se eu consigo fazer com... Não, também não tenho um mouse aqui. Ó, a tecnologia aqui do Data Show tá no século XX. Mas aí eu consegui botar um chip naquele que aparece ali como S, amarelo, e botei, o meu neto me deu um balãozinho de borracha, desse que se usa em aniversário. Eu peguei um crânio lá na Universidade Federal, no Departamento de Anatomia, e aí eu desmontei o meu aparelho de pressão arterial, fui para minha casa, isso daí é na minha casa, na sala, e bombeei a pressão aqui do balãozinho que o meu neto me deu, e comecei a monitorar a parte, o sinal elétrico que saía do chip, né? E aí, o que eu vi? Eu vi que podia haver, então, uma deformação perfeitamente mensurável. Oba! Esse redondinho aqui. Não, desculpe. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ô, Glaucio, não quero fazer besteira. Esse daqui é o... Esse daqui é o... É o menor? Ah, esse aqui. Achou? Bom. É meio ruim mesmo. Esse daqui está ruim também. Não tem, não, pode deixar, eu vou falando. Vou usando aqui a velha. Bom, mas aí eu vi o seguinte, pessoal. O sinal elétrico e a pressão subiram linearmente. Aí eu sabia, eu não era bobo, né? Eu sabia que se eu voltasse, podia ter o que acontece no magnetismo, que a curva podia não voltar por ela mesma, podia ter esterese. Aí eu estava com o método meio fracassado. Mas, por sorte, muito obrigado, Glaucio. Não vai funcionar, Sérgio. Melhor você... Pode deixar, eu vou falar. Fala à vontade aí. Obrigado. À vontade não, Glaucio, senão vai ser um desastre aqui. Bom, mas então, eu fiquei muito contente, né, que eu vi, porque a pressão no sistema nervoso central é da ordem de 15 milímetros de mercúrio, mais ou menos. 15 milímetros. Isso é muito importante para o neurocirurgião na UTI, porque se sobe essa pressão mais do que isso, você tem que fazer craniotomia, senão vai dar morte certa. Porque os neurônios são apertados pela pressão intracraniana e aí você parou o funcionamento cognitivo.
e aí acontece um monte de coisa, morre a pessoa. Então, essa medida da pressão intracraniana é central no UTI. Então, eu fiquei muito contente, porque isso era uma quebra de um paradigma que vinha de 1783, e de uma maneira cretina, um chipzinho que não custava nada, né? Você vê esse negócio de físico de um lado, médico do outro, tem que juntar para as ignorâncias se diluírem, né? Não é os conhecimentos aumentarem, não. É as ignorâncias se diluírem. Essa frase eu gosto dela, viu? Isso parece o nosso querido amigo, né? Que dizia que... Bom, não vou falar nisso também, não. Vou mudar aqui. Mas, então, aí, eu comecei primeiro a fazer um sistema chamado minimamente invasivo. Você levanta a pele da cabeça, levanta o chamado periósteo, que protege o osso, e limpa o osso com água oxigenada. Isso tudo eu aprendi com os neurocirurgiões, certo? E aí você cola o chip lá, cola o chip. Isso é um método minimamente invasivo, porque eu só fiz uma incisão. Mas depois, com o passar do tempo e com a necessidade de fazer uma coisa totalmente não invasiva, eu consegui fazer um sensor muito mais adequado, e cheguei a fazer um sensor que você simplesmente põe na cabeça, não faz nem tricotomia, que é cortar o cabelo, e o sensor pode, então, medir essas pequenas deformações micrométricas do cérebro. Só que os neurocirurgiões, eles pensam no número, a pressão intracraniana, 15 milímetros, 20 milímetros, opera. Então, o que acontecia? Acontecia que esse pessoal não sabia que a pressão intracraniana não é um número. Pessoal, esse é um dos pontos mais interessantes da minha palestra, que essa pressão intracraniana é uma função, como o eletrocardiograma é, como o eletroencefalograma é, como a própria pressão arterial é. Ele é uma função que tem um espectro. Eu vou mostrar esse espectro depois. Com esse espectro, você ganha um domínio de entendimento do sistema nervoso central, uma porção de patologias, desde o trauma, que é um motoqueiro que cai, ou uma pessoa que tem um AVC, você aí pode fazer outras coisas. Aí eu comecei a fazer essas coisas nesse templo, que é a Escola de Medicina de Ribeirão Preto, que é um negócio fabuloso, que vem das tradições lá do Maurício Rossi Silva, do Sérgio Ferreira. Aquilo ali é um templo. E eu físico, morando lá, e eu já tinha trabalhado lá muito antes, por exemplo, na área de cardiologia, na área de urologia, eu fiz um bisturi criogênico para operação de próstata. Também criamos lá outras empresas, em que eu não era membro da empresa, mas aquelas coisas que eu tinha inovado passaram para a sociedade. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Aí eu comecei a ver que eu podia usar para doença de Alzheimer, sepsis, fazer medicina translacional, que é a fronteira da medicina atual, é você fazendo o bicho e translacionar para o ser humano, muito mais adequado, a menos que apareçam uns loucos aí de Sociedade de Proteção de Animais, né, que vai lá e quebra o seu laboratório, destrói os seus dados, como aconteceu, inclusive, em vários países e aqui no Brasil também. Uma barbaridade. Se fosse possível, eu proibiria esse pessoal de usar vacinas, de quando uma criança deles tivesse feito uma coisa que dependesse de um remédio que foi criado por medicina translacional, fica proibido também, já que o burro, o ignorante é contra, às vezes por questões até religiosas. Isso é um absurdo da nossa civilização. Quer proteger o animal? Tem muitas maneiras de proteger o animal e a natureza, mas não acabando com a saúde, inclusive dos pobres, né? Bom, então, peraí. Então eu comecei a trabalhar e publicamos várias coisas. Em eclâmpsia, por exemplo, pré-eclâmpsia, eu trabalho com o departamento
de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão, porque quando a mulher tem eclâmpsia, vem de uma morbidade que causa convulsão e mata a criança e mata a mulher. E o Brasil está devendo o desafio do milênio de natalidade, de morte na natalidade, o Brasil ainda está devendo até hoje. E uma das causas com uma prevalência bastante grande é a eclâmpsia. Então, eu resolvi trabalhar em eclâmpsia, porque eu imaginava o seguinte: se eu estiver medindo coisa no sistema nervoso central, eu devo estar olhando lá para baixo, o que está acontecendo com o feto, etc. E não deu outra. Eu consegui monitorar a pré-eclâmpsia para a gente poder, então, tratar da gravidez de risco, como é feito lá em Ribeirão. E a anestesiologia, a mesma coisa, veterinária, hidrocefalia pediátrica. Ultimamente aconteceu um negócio muito legal, que eu fui procurado pela NASA, porque quando os astronautas vão para o espaço e ficam muito tempo lá, você tem uma porção de barossensores que compõem uma cadeia chamada barreira hematoencefálica para o cérebro. Quando você não tem gravidade, acaba com essa barreira, porque os sensores são barossensores, e a pressão intracraniana nos astronautas sobe violentamente. E isso daí dá defeitos de visão, é um problema. Então, fui procurado pela NASA para usar o meu sistema a nível de investigação do efeito gravitacional no sistema nervoso central. Mas eles não quiseram assinar comigo um acordo de non-disclosure agreement, e ficou por isso mesmo, né? Eu fui trabalhar com o pessoal lá em Pirassununga, que tinha aviões supersônicos, e comecei com uma verba da FAPESP a usar o meu sistema nos voos supersônicos para fazer medidas. Já publicamos, inclusive, isso, graças ao nosso trabalho. Agora, recentemente, a NASA nos procurou de novo, e aí eu já estava mais estruturado, graças ao investimento que algumas pessoas de visão fizeram no meu método, e nós fomos para Stanford, a Escola de Medicina de Stanford, para poder ter o clinical trial do meu sistema pela Escola de Medicina de Stanford. E aí, quem que está lá em Stanford? Está a NASA. Toda a parte de saúde da NASA é feita, terceirizada, através da Escola de Medicina de Stanford. Aí eles nos encontraram de novo. E agora estamos em outro patamar de conversa. Já veio uma astronauta para cá, nos procurou, graças a essa empresa que nós criamos, e agora fizemos os primeiros trabalhos que um pós-doutorando meu brilhante, doutor Gustavo Frigieri, apresentaram há um mês atrás, numa grande conferência sobre a Estação Internacional Espacial. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas nós já temos 2 patentes nos Estados Unidos, e graças à governança que nos ajudaram a sair da Torre de Marfim e ir para a sociedade, ajudar em todas essas possíveis aplicações da técnica, nós conseguimos agora realmente começar a trabalhar para ter aplicações também na área espacial. Bom, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, não existe ciência caipira. Bobagem pensar que se você fizer uma coisinha pequena, consertar um balde de jeito diferente, ferrar um cavalo de jeito diferente, isso não adianta. Você tem que fazer ciência global, ou então ela não vai servir para desenvolver o país, desenvolver a economia. Você tem que ir realmente em busca de alguma coisa disruptiva, né? Então, essa nossa medida não invasiva, ela acabou sendo disruptiva porque ela cria um novo sinal vital.
como é a pressão arterial, como é a temperatura. Então, essa ideia do sinal vital, ela nos põe numa fronteira de inovação. E agora nós temos esse sinal vital sendo aplicado já, porque foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, embora a patente que eu pedi aqui até hoje não saiu. Já temos 2 patentes nos Estados Unidos e a daqui ainda está capengando aí na burocracia. Porém, a Anvisa aprovou o nosso sistema. Então, nós já estamos hoje em vários hospitais, aqui em São Paulo, o Einstein, o Sírio-Libanês, e vários hospitais no Rio também, em São Carlos e Ribeirão, é claro que nós estamos lá também. Aqui no HC tem gente de altíssimo padrão na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, trabalhando conosco. Então, a coisa explodiu, graças a você sair da Torre de Marfim. Não adianta ter uma Ferrari na garagem se ela não tem gasolina no tanque. O que adianta uma Ferrari na garagem se não tem investimento, né? A sorte é que nós temos uma coisa chamada FAPESP, que é uma das instituições mais maravilhosas que o Brasil conseguiu criar nesses 500 anos. Temos a FINEP, temos o CNPq, mas estão destruindo isso, né? Você está vendo agora a quebra de todo o sistema de ciência e tecnologia brasileira por um pessoal que não entende nada, nem de ciência, nem de tecnologia, e eu diria, nem de política. Eles entendem bancos, entendem que isso daí é gasto e não é investimento, são coisas que todo mundo sabe. Então, nós estamos passando uma crise no Brasil muito séria, que é destruir o pouco que nós já fizemos e impedir que se faça uma coisa melhor ainda. Bom, felizmente nós temos a Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lutando, saindo para a rua para tentar mostrar a desgraça que estão fazendo com o sistema educacional, científico e tecnológico brasileiro, incluindo universidades de primeira linha, como é a nossa USP, como é a Unicamp, como são todas as universidades públicas que trabalham no Brasil. Mas as aplicações do sistema complexo, elas vêm de quê? Elas vêm que esses sinais vitais e vários outros sinais, né, compõem uma base de dados que a gente chama hoje Big Data, né? E a engenharia pode interagir com essa coletânea de dados, né? Com os wearables, né? Por exemplo, eu estou trabalhando nessa área de você usar sistemas que você pode mandar para a nuvem e realmente fazer grandes bancos de dados, e aí usar a estatística, que aqui no Brasil está muito atrasado, que é a estatística não linear, como a estatística bayesiana, por exemplo. Você vai para as escolas de medicina, pergunta o que é estatística não linear, como mutual correlation, que se usa na física e mecânica quântica há muitos anos, né? O pessoal não sabe, ficam ainda na estatística do sino, na estatística linear de Fourier, etc. É um atraso tremendo, né? Nós precisamos botar sistema complexo na saúde. Bom, para que serve, então, eu dizia? Bom, serve para todo esse monte de coisas de análise aqui. Quais são as ferramentas, as disciplinas, qual é o toolbox, né? É matemática, estatística, complexidade, ciência de computação, inteligência artificial, etc. Aqui fizeram aí um negócio para mim, eu vou tirar para não... Quais são alguns problemas brasileiros na área de engenharia de sistema complexo, saúde de sistema complexo? Bom, primeiro, saúde pública, né? O SUS sustenta mais de 45 milhões de pessoas nesse país. É um exemplo maravilhoso de medicina social. Transporte e logística, importantíssimo. Fome e agricultura, educação, energia e o ambiente, famoso problema ambiental, defesa territorial,
drogas, etc., violência, tudo isso aqui você pode encontrar visões, modelagem com o sistema complexo. Né? E nós não temos nem 10 doutores em sistema complexo no Brasil. Se tiver 10, né, eu conheço uns 3 aí, ou 4, né? Mas isso é urgente. Isso é um grito que a gente devia dar para esse governo de ignorantes que está aí dominando o país, né? Dizer, nós estamos fazendo muito mal para a população, perdendo dados que hoje em dia valem uma fortuna também, né? Bom, agora, o pior é o seguinte, é que a tecnologia, ela avança com uma velocidade tremenda, né? Então, nós temos internet das coisas, wearables, a parte de saúde, né? O Alexa, por exemplo, é uma máquina de inteligência no sentido de máquina, né? Não no sentido cognitivo, né? Com a qual você pode interagir em várias situações. A Amazon, por exemplo, já está trabalhando com a Alexa, que por enquanto fala só inglês. Nós estamos tentando trabalhar para fazer um Alexa, quer dizer, um sistema de inteligência artificial em português também, e não botar no hardware, que é o que a Amazon vende, que é o Alexa. Tem vários outros da IBM, já estão fazendo várias máquinas com inteligência artificial. Mas o que nós queremos fazer, a nossa visão é fazer essa máquina falar português e botar no celular. Nós temos 240 milhões de celulares no Brasil. Isso daí é uma coisa maravilhosa. Tem gente que é contra a criança mexendo lá no celular. Deixa essa criançada aprender a programar, a mexer no computador. Isso é o século XXI, né? Inteligência artificial. Esse é um rapaz que é o que eles chamam na Amazon de evangelista, que ele sai fazendo conferência pelo mundo, mostrando a importância da inteligência artificial, de Big Data. Tem algumas coisas que eu já estou fazendo nessa área, não tem tempo aqui de contar. Agora, vejam isso aqui, pessoal. Como é que foi a história da evolução dos computadores e da internet, né? Olha só, em 1970, tinha menos de 100 hardware ligados. Computador é só para cientista, né? E era caro, né? Cientistas só que tinham acesso a isso. Em 1980, já tinha 100 mil pessoas ou mais conectadas com hardware e com software lá dentro. Já apareceram os computadores pessoais, uma maravilha, né? Aí, ainda eram meio caros, né? Porém, as universidades já tinham, né? Aqui eu me lembro que os primeiros computadores foram feitos aqui pela USP, né? Tanto na Escola Politécnica, como na física também, né? Tem uma história muito bonita da nossa universidade, da implantação da computação no Brasil. Tem grandes pessoas. Eu me lembro agora, por exemplo, do Zufo, né? Que foi um dos pioneiros, com o filho dele, Marcelo, e a esposa do filho dele, a Roseli Lopes, que é uma das pessoas maravilhosas que nós temos nessa USP. Bom, e em 2000? Em 2000, pessoal, você tinha milhões de devices conectados, já tinha computadores em todo lugar, e eram baratos, relativamente, para a classe média, pelo menos. E as companhias também tinham um monte de computadores, inclusive substituindo mão de obra, né? Em 2020, você tem bilhões de pessoas conectadas, bilhões. Tem computadores que você usa na própria roupa, né? Você usa a nuvem, o computador, conforme você vai usando, quer dizer, tem uma capilarização mercadológica tremenda, né? E você tem pessoas misturadas com coisas, né? Bem, o que é que a gente está fazendo no Brasil? Pesquisa
de sistema complexo. Lá no Rio, no CBPF, nós temos o Constantino de Sales, que tem feito coisas muito interessantes lá no Rio, no CBPF. Aqui em São Paulo, nós temos o professor Hamilton Varela, que é do Instituto de Química de São Carlos, que trabalhou com esse prêmio Nobel, Gerhard Ertel, que é um químico, e que usa o sistema complexo para eletroquímica, para uma série de coisas de grande importância. O professor Hamilton é professor em São Carlos, e ele foi escolhido pelo Ertel para ser parte de um comitê mundial de sistema complexo, inclusive com a Coreia, Brasil e Alemanha. Então, tenho muito orgulho de ser amigo, companheiro do Hamilton, que está estudando coisas interessantíssimas na área de eletroquímica, que tem grande importância também explosiva para a questão de energia. O Piqueira foi o primeiro a criar na Poli a engenharia da complexidade, né? E lá em Ribeirão Preto, comigo, com a minha equipe de médicos, eu encontrei uma pessoa extraordinária na OPAS, em Brasília, que era médico, o professor Félix Rigoli. Ele tinha sido diretor da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington e estava no Brasil. E ele me ajudou muito na OPA, com financiamento, me ajudando. Aí, como eu vi que o Félix era uma pessoa que tinha esse entusiasmo pela ciência, ele era medical doctor, mas não era PhD. Eu ousei plantar na ambição dele, que era uma pessoa, já eu sabia que era uma pessoa que tinha vontade de maior expansão da própria cultura, se ele não podia fazer uma tese sobre o SUS, usando o sistema complexo. E ele veio para São Paulo e eu fui para a comissão, para a Faculdade de Saúde Pública aqui de São Paulo, ser um co-orientador da tese dele sobre o SUS. Mas, infelizmente, o orientador dele morreu em 3 meses com um câncer de fígado. Aí, ele ficou com o PhD interrompido. Mas aí, olha, pessoal, o que é burocracia. Como eu conhecia bem o pessoal de Ribeirão, com quem eu trabalhava fazendo pesquisa, gente formidável, talvez eu consiga transferir todos os créditos do Félix da Faculdade de Saúde Pública para a Faculdade de Medicina. E conseguimos, graças ao fato que a pós-graduação não veio com aquelas besteiras, não tem trabalho publicado nessa área, essa coisa que, infelizmente, do publish or perish, está atrapalhando o país, né? Gente que tem coisa dentro da cabeça e que não é reconhecida pelos burocratas. Tem que ter publicação, tem que ter cognição, né? Isso é um defeito que tem na FAPESP, no CNPq, na FINEP. Precisamos acabar com esse negócio do publish or perish. Nós queremos saber o que é que a pessoa pode contribuir para a ciência, para a inovação. Então, põe gente lá, de assessores, para analisar direito, gente que conheça a ciência, que veja a pessoa e veja, esse é um pós-doc que não tem publicação. O que interessa se ele tem coisa nova na cabeça, né? Bom, eu sou um revoltado contra isso, porque eu já vi muita gente boa ir para o fosso ou ir para fora do país por causa dessa política cretina. Bom, então, aqui está o Félix, fez a primeira tese de sistema complexo no Brasil, em saúde, na medicina, aplicada a quê? Aplicada à gravidez, com a 13ª região de saúde, em São Paulo, da Secretaria, ela tem 2.600.000 habitantes. Esse foi o N que nós usamos lá na ginecologia obstetrícia, com a orientação do professor Geraldo Duarte, né, que é o chefe do departamento lá da ginecologia. Então, o Félix estudou toda a dinâmica de sistema complexo, do que acontece com uma grávida nesses 2.600.000 habitantes, com 16 municípios. Agora, eu queria
clonar essa mesma ideia para as outras seções, para as outras regiões de São Paulo. Se a gente tiver um secretário de saúde que funcione, que veja o futuro e que tenha coragem de lutar contra os poupadores, os burocratas dos bancos, nós podemos passar isso para várias regiões de São Paulo. 42 milhões de habitantes tem São Paulo. Esse é um projeto que eu tenho em mente. Com 42 milhões de habitantes, São Paulo é maior em população que qualquer país da América Latina, menos o México. Já pensou a gente fazer isso aqui em São Paulo? Sistema complexo na saúde, nas regiões, nas diversas regiões, a Secretaria de Saúde ia virar o SUS, mas um SUS racional, científico, entende? Bom, essa é uma das coisas que eu fico muito interessado em mostrar. Bom, eu tive naturalmente que validar a minha tecnologia. Eu não posso fazer tecnologia no Brasil, uma tecnologia lá de São Carlos, né? Na Caipira, né? Falando, né? Eu tenho que fazer coisas que sirvam. E aí comecei a ter interações com a Universidade de Cambridge, por exemplo, na Europa. Universidade de Cambridge, pessoal, 800 anos. Newton, Darwin, descoberta do DNA, Bertrand Russell. Isso é uma universidade de peso histórico, né? Então, fui para lá também, porque criaram lá, 800 anos depois, criaram uma cátedra de Brain Physics e deram para um polonês, um cara tipo, sabe, Madame Curie, um cara muito criativo. Ele é o catedrático, e eu conhecia ele. Então, já mandei alunos para lá, trouxe ele para o Brasil, já fez conferência aqui no Brasil, né? Que é o professor Zornica. E já tem alunos, um aluno brasileiro meu que fez o mestrado comigo na UFSCar, ele foi para lá, fez o primeiro brasileiro com doutorado em Brain Physics, por Cambridge. Só que eu não pude trazer ele para o Brasil, porque ele não tem muitas publicações, não tem vaga na USP há muito tempo, né? Não consegui trazer para a Federal também. Resultado, ele está no Canadá, né? Então, essa coisa de que a ciência precisa ser mais amparada no Brasil, eu acho que é a maior luta que a comunidade brasileira tem e que a SBPC está enfrentando. Eu, inclusive, tenho algumas propostas para a SBPC de nós nos transformarmos num grande movimento, não um partido político, mas um movimento pela ciência, tecnologia, inovação e educação. Porque a educação tem que estar em qualquer plano. Porque se é criança, é o bônus demográfico, o Brasil está envelhecendo, nós temos que fazer política de Estado para essa onda de jovem, desde a creche até a universidade e além, ao pós-graduação. Então, para fazer política de Estado com sonhos grandes, né? E não pesadelos, como nós estamos tendo, né? Bem, eu consegui fazer, então, a partir lá de São Carlos, a validação do meu sistema. O que a gente podia fazer com medicina translacional? Você injeta, faz infusão na coluna do rato, com uma coisa semelhante ao líquor. Resultado, você pode aumentar a pressão intracraniana, e aí nós podíamos provar que o nosso método acompanhava essa infusão e o aumento da pressão intracraniana. Isso daqui é o que nós fizemos, por exemplo, em ratos, né? Experimentalmente em Ribeirão, provamos que o sistema acompanhava perfeitamente a pressão intracraniana, medida invasivamente pela lombar. Olha que consistência excelente. E aí conseguimos essa trajetória. Projetos FAPESP, criamos uma empresa chamada Brain Care, com o PIP, trouxemos uma série de cientistas jovens, né? Fizemos um projeto também com o MIT, que está em andamento,
Ganhamos o prêmio ABIMO da Associação Brasileira de Indústria Médicos Odontológicos. A Anvisa nos permitiu o uso do equipamento em qualquer hospital do território nacional, né? Temos um patente do sensor Brenker nos Estados Unidos, já 2 patentes. A Singularity University, ganhamos um prêmio lá na Califórnia. Estamos na Escola de Medicina de Stanford, fazendo clinical trial para entrarmos no grande mercado do FDA. Vejam só, pessoal, sabe quantos hipertensos tem no mundo? 1 bilhão de hipertensos. 1 bilhão. A pressão arterial afeta a pressão intracraniana. É fundamental, tá certo? Então, é um negócio para a saúde e para o mercado. Você tem que juntar essas 2 visões, né? Não adianta querer ficar na Torre de Marfim, né? E lá em Stanford, o que aconteceu de uma grande coincidência? Stanford é a faculdade de medicina terceirizada pela análise para estudar saúde no espaço. Quando eles voltaram a ver a nossa tecnologia, agora da Brenker, né, eles se entusiasmaram e convidaram a nossa empresa agora para falar na Conferência Espacial Internacional há um mês atrás, o que foi feito. Então, talvez nós tenhamos a primeira tecnologia de saúde brasileira no espaço. Bom, aqui eu fiz um trabalho sobre epilepsia. Eu não vou pular isso aqui. Eu vou pular todas essas porcarias aqui. Até na yoga nós conseguimos ver a mudança da pressão intracraniana postural. Eu não vou encher o saco de vocês aqui com esse negócio. Eu vou passar isso. Isso daqui é que nós fazemos em São Carlos, na USP, no Instituto de Física. Nós conseguimos fazer simultaneamente o estudo da pressão intracraniana pelo meu método e fazer ressonância magnética funcional, porque nós temos um grupo espetacular com o professor Thanos, vulgo goiano, lá em São Carlos, que é um especialista em ressonância magnética funcional. Então, nós podemos acompanhar o estado também do próprio sistema nervoso central. Publicamos uns trabalhos com a Paulista de Medicina sobre essa área. Tudo é na área do sistema nervoso central, né? Esse é um infusor que tem uma curva de infusão que a gente pode medir real time, online, da cabeça do rato, do sistema. Eu não tenho tempo de estar dando detalhes para vocês. Aqui o truque desse meu método é a taxa de aquisição da pressão intracraniana e arterial, porque ela tem que ser, no mínimo, o batimento cardíaco do ser humano é da ordem de 1,7 Hz. Então, se você quiser ver várias batidas do coração durante a medida, você tem que ter pelo menos uma taxa de aquisição de 100 Hz. Quando você mede o mapa, quer dizer, monitoração ambulatorial da pressão arterial, você não vê nada. Esse negócio dá erro de 20%, 30%. Quando você mede eletronicamente, com o Onro, por exemplo, que é uma marca conhecida, você não está medindo a nível de taxa de aquisição, então você não vê batida a batida. O meu método, você chega a ver o que se chama, quando uma batida falha, né, você chega a ver a batida que faltou, vê o aumento da pressão arterial logo depois, por falta de oxigenação. É realmente entusiasmante quando você consegue fazer coisas no sistema nervoso central. Esse daqui é o sistema, já o hardware que foi feito, terceirizado, porque uma coisa é indústria e outra coisa é pesquisa e desenvolvimento e serviços, né? A indústria, eu aprendi lá no Ministério da Saúde, lá na Anvisa, que a Brenker não precisava construir o aparelho. Ela podia contratar um terceirizado, que seria o fabricante legal. Isso é uma coisa boa para vocês que estão fazendo spin-offs, empresas inovadoras, tem que saber que não precisa fazer equipamento.
A empresa que faz, ela não tem os direitos legais. Quem tem o direito legal é o inventor, é a spin-off, tá certo? Essa é uma visão. Fizemos várias, temos um engenheiro lá brilhante também, que está fazendo, inclusive, doutorado nessa área de sistema nervoso central. Temos uma equipe bastante razoável e nós já estamos fazendo toda a leitura desse sisteminha aqui com Bluetooth, entende? Então não tem nem fio, nós estamos fazendo, bom, não sei onde é que eu botei aquilo, mas está por aí. Agora você é wireless, entende? Já mandamos para a rede, para a nuvem, e eu tenho o centro de computação que a FAPESP me deu, com o computeiro, porque você tem que ter computador e computeiro, senão não adianta. Eu não sou computeiro, sou organizador e tenho ideias, né, de inovação. Essa é a coisa importante, tem que ter uma equipe transdisciplinar. Não adianta ter só um dono da equipe, um dono da ideia. Você tem que ter governança, você tem que ter uma série de estruturações que realmente leve de cada 10 spin-off para 10, 9 morrem. Isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, não. Então, o que você precisa é de ter gente que entenda de governança. Eu tive a sorte de encontrar 2 ex-alunos meus da engenharia, o professor Plínio Targa e o Carlos Bremer, que tiveram um sucesso tremendo empresarial, dando consultoria a grandes companhias. E foram, aliás, hoje eles foram assessores da Ernst Young, aquela grande empresa americana de consultoria empresarial. E eles resolveram investir na Brenquer. Isso, então, fez uma diferença bastante grande, e é por isso que nós estamos no mercado, abrindo para o mercado, com FDA, com Clinical Trial lá em Stanford. São todos saltos, mas sem a FAPESP, sem a OPA, sem o CNPq, sem a FINEP, eu não teria conseguido. Não podemos esquecer a importância dessas ações públicas do Estado para a inovação, é essencial. Tem uns malucos aí querendo acabar com a FAPESP, lá na Assembleia Legislativa. Felizmente, nós temos gente de alto nível na FAPESP que criou um programa na Legislativa de São Paulo, chamado Instituto Legislativo de Pesquisa, em que eles vão lá e ensinam aos deputados a importância da FAPESP. Senão esse pessoal vai meter a mão nesse dinheiro com corrupção também, né? Então, felizmente, nós temos gente de altíssimo padrão na FAPESP, e uma tradição enorme, desde que ela foi criada, com o Carvalho Pinto, né? Com o grande cientista brasileiro, Kerr, né? Que está lá em Ribeirão ainda. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei demais, eu vou parar por aqui. Eu vou parar de uma maneira um pouquinho, com impacto um pouquinho maior. Eu acho que eu não vou mostrar essa. Essa é minha equipe lá na ginecologia obstetrícia, com as médicas, o professor Geraldo Duarte, que é o chefe de departamento, o professor Cavalli, gente que trabalhou em Harvard, gente de altíssimo nível internacional, sabe o que estão fazendo. Temos uma enfermaria excelente, ginecologia obstetrícia, e fizemos um projeto, eu acho, bastante inovador na gravidez de risco. Isso daqui é nós medindo numa grávida com o nosso equipamento, nossos colaboradores. Esse é um físico que eu ajudei a formar desde o tempo de São Carlos, que está me ajudando, é o Francisco Talarico, com a nova versão do equipamento. Aliás, uma coisa que eu fiz foi, quando eu estava trabalhando, eu sempre trabalhei com a medicina de Ribeirão, porque toda vez que eu tinha uma doença, eu ia para Ribeirão. Chegava lá, arrumava um projeto de pesquisa, né? Por exemplo, eu tive tuberculose, comecei a trabalhar em pulmonologia lá em Ribeirão. Depois eu tive que fazer uma operação da próstata, inventei um bisturi criogênico
e fundamos uma companhia lá, na qual não tomou parte, mas chegou a exportar 10 mil bisturis. E a bacana da cirurgia criogênica é que você não corta a próstata, então você tira ela durinha, inteira, então não tem metástase, porque você não tem sangue escapando por ali. Então nós fizemos, eu orientei umas 3 teses lá, na área da urologia. Depois eu comecei a trabalhar também na área de radiologia e descobri com o departamento de ortopedia que quando a gente radiava ossos, os ossos ficavam paramagnéticos. Não é magnético, é magnetismo fraco, com espinho do elétron só. Então comecei a explorar isso e comecei a mostrar que eu podia fazer dosimetria de radiação com ossos através da chamada ressonância paramagnética eletrônica. Aí fui para o Japão e queria medir se esse efeito que eu descobri em São Carlos estava nos ossos das vítimas de Hiroshima. Aí fui para o Japão. Quando eu cheguei lá, pedi os ossos a um grupo de japoneses do Atomic Bomb Research, porque os americanos são sacanas mesmo. Eles não apenas jogaram a bomba, mas criaram um centro para estudar as cobaias japonesas que foram irradiadas. Que legal, né? Que legal. Esse impériozinho é fogo, viu? Pior que o Império Romano. Bom, resultado da história. Eles não queriam me dar o osso. Chega um cientistazinho de merda, né? Latrino americano, descobriu um efeito nos ossos que pode medir a dose de radiação. Mas quando eu disse que eu estava indo com um professor para Harvard, para a faculdade de medicina, por causa desse efeito, aí eles me deram o osso, né? Deram o osso e eu medi lá mesmo. Eu fui para a Universidade de Hiroshima, que tinha um equipamento de EPR, medimos, e aí mostrei que estava lá, que nós podíamos medir a dose. Só que aquele aparelho daquele tempo... Bom, eu ainda fui para Nova York, num grande encontro da Sociedade Americana de Física, é o maior encontro, é o March Meeting da American Physical Society, e apresentei lá o meu trabalho. Saiu até no New York Times. Ah, mas aí o tempo passa, eu vou fazer outras coisas, Embrapa, Federal, não sei o quê. Aí, o que acontece? Um aluno meu, que hoje é professor titular, professor Oswaldo Bafa, lembrou que os equipamentos da ressonância eletrônica progrediram muito. Por que a gente não mede de novo esse osso que você trouxe lá de Hiroshima e a gente faz uma nova medida mais atualizada? Fizemos isso esse ano. Saiu até no Washington Post, porque os americanos estão muito preocupados com o fato de você ter perigo ainda de guerra atômica. Você vê o que acontece com o Irã, né? O que acontece também. Pensa que você pode botar um explosivo, uma bomba qualquer, em qualquer lugar, né? Então, há uma preocupação muito grande com dosimetria de radiação, ainda mais que tem tecnologias novas, como a OSL, que é Optical Stimulated Luminescence, que nós já estamos fazendo no Brasil, lá em São Carlos também. Então, eu medi de novo, e aí nós conseguimos realmente dar um salto nessa tecnologia de medida dosimétrica de radiação com esse efeito. Fui muito ajudado com esse negócio da NASA pelo Marcos Pontes, um astronauta brasileiro, que eu comecei a pensar como é que eu posso fazer na Terra um experimento para mostrar mudança de gravidade. Elementary, my dear Watson, né? Fiz uma centrífuga, botei um ratinho lá, e aí você vai variar a gravidade por aumentar, né, a gravidade e ver a importância que isso causa no sistema nervoso central. Eu matei um ratinho lá porque eu acelerei demais, mas eu aprendi que eu podia fazer uma experiência na Terra de mudança da gravidade. E ele me ajudou muito. Foi para lá, nós fizemos uma pessoa maravilhosa. Bom, esse daqui foi uma grande aventura que eu tive com o Abdus Salam, quando nós fomos juntos para a China. Aí está o ministro de Ciência da China, à esquerda, e o
o presidente da Academia de Ciências da China, o Salam, esse de barba, e esse daí pode ser que não pareça comigo, mas era eu, no tempo de mais jovem. Então, nós aprendemos essa grande revolução que está sendo feita na China, de como é que a ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo pode fazer o que ninguém fez ainda, que é a junção do capitalismo selvagem com o socialismo, né? Essa é uma lição que o Salam me permitiu, essa grande, infelizmente, já morreu, muito importante. Outra coisa para nós é a criação de uma grande fronteira na América Latina, né? Então, eu fui convidado pelo grande cientista brasileiro Carlos Chagas Filho, que está à esquerda aí, para nós, na Academia de Ciências do Vaticano, criarmos a Academia de Ciências da América Latina, para nós formarmos um bloco mais poderoso de inovação, de criação. E o Chagas Filho fez um negócio espetacular na história da ciência. Ele convenceu esse Papa aí a perdoar o Galileu. O Galileu é que tinha que perdoar a Igreja Católica, né? Mas fez uma bula dizendo que realmente o Galileu estava certo e a Igreja Aristotélica estava errada. Foi um momento muito importante da minha vida. Essa Academia de Ciências da América Latina, nós já temos elementos aqui no Brasil. O próprio professor Glaucio Oliva foi eleito recentemente para essa academia. Nós esperamos que com essa academia a América Latina forme um bloco em defesa da ciência, tecnologia, inovação e educação, porque a educação não pode ficar de fora de nada, né? E essa é a frase do Salam, né? Povos sem ciência e tecnologia estão condenados a serem simples fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata para os países desenvolvidos. Essa é uma lição muito importante para todos nós. E aqui tem outra, vindo do Japão. Eu adoro, aqui é negócio de ciência e arte, né? Eu gosto da Escola de Atenas, mas eu adoro esse famoso autor, o Hokusai japonês, que fez essa grande onda gigante de Kanagawa, e ao fundo está o famoso vulcão, né? Fuji, San Fuji, né? Então, nós temos que ter coragem de surfar nessa onda do futuro. O século XXI é essa onda da tecnologia. Vamos surfar nessa onda, pessoal. Vamos ter coragem de sonhar grande, né? E fazer o Brasil avançar desses 500 anos terríveis de colonização escravagista e machista. Muito obrigado a oportunidade.